nós temos uma realidade em Cruzeiro do Sul que, por ser da região amazônica, apresenta muitos morcegos, né? E normalmente, o que é engraçado, às vezes à noite, quando você está em igrejas, em escolas, em prédios abertos, com janelas abertas, os morcegos vêm fazer uma visita, né? E quando eles chegam, normalmente eles gostam de fazer uns voos rasantes, passando sobre a cabeça das pessoas, e todo mundo se abaixa e se assusta, né? E normalmente sai uma pessoa à caça do morcego, para matá-lo normalmente, né? E o que no final a pessoa é até aplaudida, por quê? Porque todo mundo tem medo de morcegos, né? E acha assim que ele é um bicho que ele apresenta pela sua estrutura facial, né? Pelas suas asas parecerem de couro, ele parece assim uma figura de um demônio, alguma coisa. Pensando nessa realidade, nós resolvemos construir um folheto para informar a população de que o morcego ele é importante para o meio ambiente. Ele tem uma importância para preservação, porque nós conhecemos, por exemplo, que os morcegos, eles ajudam no reflorestamento, eles transferem pólen de flor em flor e fazem com que essas flores se reproduzam. As fezes deles servem de adubo, né? E outras coisas que eles também têm como importância para o meio ambiente. Então, pensando nisso, nós resolvemos construir um projeto para a produção do folheto informativo para a população, principalmente a comunidade escolar. Aí, nesse folheto explicativo, se contaria a espécie do morcego, falaria um pouco da reprodução, dos hábitos dele, de onde eles costumam habitar, como evitar que eles estejam nas casas das pessoas, entrem nos ambientes. E também a questão da lei, né, que diz que a caça ao morcego, a destruição deles é crime. Então, se o título do projeto era Meio Ambiente, Conhecer para Preservar, nós pensamos o seguinte: para que esses meninos informem a população, a comunidade escolar sobre os morcegos, a importância deles, era preciso uma alimentação temática, que eles conhecessem o que deveriam falar. Então, nós pegamos textos diversos, montamos apostilas, distribuímos na sala, e de posse desses conteúdos, os alunos começaram a ter acesso às informações importantes, porque eles tinham informações, mas as informações dele normalmente eram negativas em relação ao morcego, de que o morcego, se mordesse alguém, poderia virar vampiro, de que o morcego só fazia mal, de que o morcego só ocasionava problemas. Então, nós precisávamos desmistificar, né, tirar essas ideias e construir saber. Então, nessa alimentação temática, os grupos se reuniam, liam os temas, faziam resumos desses temas, apresentavam para a turma em forma de cartazes e etc. Então, a partir dessa alimentação, eles tinham o que dizer. Mas aí eu pergunto a eles, bem, o que realmente é importante que as pessoas saibam? Porque tudo era muito interessante, mas precisava reduzir, porque o folheto ele é um gênero que não é tão grande assim, tão extenso. Então, precisávamos selecionar informações para que a população tivesse acesso às mais importantes, de modo a construir uma ideia diferente dos morcegos, né? Então, nessas atividades, eles foram conseguindo aprender sobre, né, e tentando selecionar informações para divulgar. E depois que eles fizeram isso, nós partimos para o gênero folheto. E aí nós trouxemos para a sala folhetos sobre queimadas urbanas, que é muito comum na região, folhetos sobre malária, que também é comum, e outros folhetos distribuídos na sociedade cruzeirense. E a partir desses folhetos, nós estudamos as características do gênero que eles iriam construir, né? Então, esses folhetos eram trazidos em sala e cada um deles era analisado, se estavam dentro das características, né? Se faziam parte, se eram importantes para a comunidade, qual a importância de um folheto, e isso foi se desenvolvendo em várias aulas, né? Então, depois que eles já estavam informados, selecionamos as informações e pedi para eles fazerem o folheto inicial. Esse folheto inicial veio com rasuras, com problemas, com informações de mais, outros de menos, né? E nós levamos aquilo para casa. E analisando todos, devolvemos com as informações o que eles precisavam reconstruir, o que eles precisavam acrescentar ou retirar. E eles fizeram a segunda, a reescrita, né, do folheto. E nessa reescrita,
nós percebemos alguns que estariam bons para a apresentação. Mas aí surgiu o problema, como fazer para escolher só um? E aí todo mundo queria que o seu folheto fosse escolhido. Por quê? Porque ia ser divulgado, as pessoas iam conhecer, iriam ver. Né? E aí eu propus o seguinte, vamos apresentando o que tem de positivo em cada um, porque eram feitos em grupos, né? Então, o primeiro folheto, por exemplo, vamos analisar, isso aqui é importante, isso aqui dá para retirar? E aí eles iam pontuando, né? Se isso aqui é importante, vale tantos pontos. Se isso aqui não é importante, é 0. E no final sobrou um folheto com nota maior que os outros, então ele seria o folheto escolhido. Mas aí, para não deixar ninguém na tristeza, e eles não queriam, nós resolvemos tirar um pouquinho de cada um, o que era importante em cada folheto. E aí formamos o folheto geral, não é? Em conjunto, um único folheto, e esse folheto foi trabalhado por mim na finalização, não é? Na impressão e tudo mais. E no dia da apresentação do projeto, nós distribuímos ele junto com a professora, né, de saíram distribuindo os folhetos para os colegas, para os pais, para os professores que visitaram a exposição do projeto final. E foi uma festa. Todos felizes, tinham muitas informações a dar. E eu acredito que até hoje eles ainda andam defendendo os morcegos.